O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda muitas outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui na nossa catedral, presentes aqui conosco, também os que nos acompanham pelos meios de comunicação, uma grande alegria rezarmos a liturgia dominical. Eu vou ser sincero com vocês, estava escutando as leituras, rezando, meditando, e eu fiquei pensando como é gostoso participar da missa, não é? Como é bom nós virmos à missa. Eu não consigo entender uma pessoa que não gosta da missa. Sinceramente, eu acho que quem não gosta da missa é porque ainda não entendeu o que de fato é uma santa missa. São Pio de Pietrelcina, ele dizia assim: se as pessoas entendessem o valor de uma missa, se as pessoas compreendessem o que de fato é uma missa, nós precisaríamos colocar grades nas portas das igrejas e colocar guardas para conter as multidões que acorreriam à igreja para participar da missa. Mas olha que cena bonita nós vemos a nossa catedral praticamente repleta de pessoas participando. É uma grande alegria. Nós estamos celebrando o 4º domingo do tempo da Páscoa, que é conhecido como o Domingo do Bom Pastor, onde nós meditamos e refletimos esta característica de Jesus, que no Evangelho de hoje repete algumas vezes: eu sou o bom pastor. E depois Jesus faz uma comparação entre o pastor e o mercenário, para nós entendermos bem quem é cada um deles. No tempo de Jesus em Israel haviam os pastores. Em geral, eles eram homens pobres, que tinham lá seu pequeno rebanhozinho de ovelhas, e eles mesmos cuidavam das suas ovelhas, né? Tinha uma relação muito próxima com as ovelhas. Era o único bem que tinham, era a única esperança que tinham. Da ovelha tiravam a lã para sobreviver, e era ali tudo o que tinham. Então cuidava com muito carinho, cuidava com muito cuidado. Nós vemos essa imagem do cuidado que os pobres tinham com as ovelhas, quando nós vemos lá no Antigo Testamento ainda, quando Davi peca contra Deus e toma a mulher de Urias, o profeta Natã conta uma história para o rei Davi para dizer o mal que ele tinha feito. E na história que o profeta Natã conta, ele fala de um homem que tinha uma ovelha apenas, e ele cuidava daquela ovelha quase como que um animalzinho de estimação. A ovelha comia com ele, dormia dentro de casa. Então, para nos mostrar ali como era a relação entre o pastor e a ovelha, era uma relação muito próxima,
porque era a única coisa que ele tinha. Né? No tempo de Jesus, a situação ainda era muito mais precária do que nós temos hoje. Né? Muitas vezes um pobre só tinha um manto e uma ovelha. Então era o que ele usava para se cobrir e a ovelha era o que ele tinha para sobreviver. E outros homens ricos tinham lá grandes quantidades de ovelhas e eles pagavam uma pessoa para cuidar das ovelhas. Esse era o mercenário. Era alguém que recebia uma quantia em dinheiro, um salário, para cuidar das ovelhas. Então ele não era o dono das ovelhas, ele era alguém que cuidava das ovelhas por um salário que muitas vezes não era lá grande coisa. E aí então Jesus fala, eu sou o bom pastor, não sou como mercenário. Qual é a diferença do pastor e do mercenário? Quando o lobo atacava as ovelhas, aí se distinguia quem era pastor e quem era mercenário. O pastor era dono, ele enfrentava o lobo, ele enfrentava os perigos. Davi vai dizer para o rei Saul, quando vai enfrentar o gigante Golias, dizia, quando um lobo atacava as ovelhas do rebanho que eu cuidava, eu matava o lobo, eu enfrentava o lobo. O mercenário que só ganha um saláriozinho, quando vê o lobo foge e abandona as ovelhas, não se preocupa com as ovelhas. Por isso Jesus faz então essa comparação. Eu sou o bom pastor, eu não sou o mercenário. Eu sou aquele que fica com as ovelhas até o fim, até as últimas consequências, enfrentando os perigos para cuidar da minha ovelha. Então, primeira característica do bom pastor, ele se importa com as ovelhas. Se importa com as ovelhas. Jesus é o pastor que nos conduz às verdes pastagens, vai dizer o Salmo, e nós colocamos a pessoa de Jesus. Ele é aquele que não deixa no meio do caminho as suas ovelhas. Ele é aquele que não deixa as ovelhas sem o alimento e não deixa as ovelhas sem água. Outra característica do bom pastor, e aqui define Jesus perfeitamente, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor que deu a vida para a nossa salvação. Nós poderíamos imaginar que, se nós usarmos a imagem do pastor e da ovelha, nós poderíamos imaginar muitas vezes que não faz sentido o pastor morrer por uma ovelha. Se nós olharmos na ordem natural das coisas, um ser humano tem um valor maior do que um animal. Se nós formos ver qual é o valor de uma vida, o ser humano tem um valor maior do que a vida de um animal, né? E aí nós pensamos, de que adianta o pastor morrer para salvar a ovelha, que logo depois pode ser estraçalhada por um lobo, ou logo depois pode virar um churrasco, vai ser alimento? Não tem sentido humano e lógico dizer que o pastor morre por uma ovelha. Mas na mesma ideia, nós temos um Deus que morre pelo ser humano. Jesus, sendo Deus, morreu pelo ser humano. Na ordem natural, ele é muito maior do que nós, mas ele deu a vida para salvar a nossa vida. Por isso Jesus fala que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Nem Jesus é pastor e nem nós somos ovelhas, no sentido literal da palavra. Mas a comparação quer dizer, Deus morreu por nós. Ele sendo Deus, Ele sendo muito superior a nós, Ele sendo o Criador de todas as coisas, Ele sendo aquele que sustenta o céu e a terra com a sua vontade, veio a este mundo, se encarnou e morreu por nós, para que nós pudéssemos encontrar o caminho das verdes pastagens. Por isso ele afirma mais uma vez, eu sou o bom pastor. O pastor tem uma missão belíssima. A missão do pastor é conduzir a ovelha para as verdes pastagens. A ovelha é um animal muito frágil. A ovelha é um animal que sozinho ela não sobreviveria. Ela não é capaz, como muitos outros animais, de encontrar o alimento por si mesma, de encontrar a água por si mesma. Ela ficaria perdida e morreria de fome. A ovelha por si mesma não se mantém. Por isso Jesus usa essa imagem, porque assim somos nós também, em meio a esse mundo doido. Sem o pastor que nos guia, nós nunca chegaríamos ao céu. Perdidos pelo nosso pecado, perdidos pela queda dos primeiros pais, nós nunca encontraríamos o caminho para chegar ao céu, se Jesus não tivesse vindo nos buscar.
Nós estávamos perdidos, como as ovelhas desgarradas que saem a esmo, e o pastor precisa ir atrás dela, buscar e trazer para o caminho de volta. Foi assim que Jesus cuidou de nós. Na encarnação, Jesus nos mostra o caminho para o céu. Mas eu dizia como a missão do pastor é tão bonita e tão importante, mas é uma missão muito árdua. Porque o pastor, muitas vezes, quando ele encontra a ovelha que quer sair do caminho, e toda hora parece que ela quer desviar do caminho, o pastor tem na mão sempre um cajado. Não sei se vocês já viram, daqui a pouco o nosso bispo estará aqui celebrando a missa. Aquele cajado que o bispo usa, chama báculo. Aquele cajado é uma referência ao cajado que o pastor usava. A ponta do cajado tem uma volta assim, que o pastor pegava a ovelha e punha no caminho de volta. A ovelha estava desviando, ele laçava a ovelha com aquilo e punha no caminho de volta. Mas o Salmo vai dizer que o pastor também tinha uma vara. Aquela vara, quando a ovelha estava muito fugindo do caminho, ele dava uma batida na ovelha. Aí ela voltava para o caminho. Deus quer nos colocar no caminho com o bastão, com o cajado e com a vara. Ele nos ensina o caminho. E nós muitas vezes temos uma imagem muito bonita daquele bom pastor com a ovelha nos ombros, que é a imagem mais bonita que nós temos do bom pastor. O pastor carrega nos ombros a ovelha ferida, aquela ovelha cansada, que já não pode mais caminhar sozinha, o pastor coloca no ombro e carrega aquela ovelha. Mas ali tem uma mensagem muito importante, porque quando a ovelha foge, vai para longe do pastor, Jesus contou aquela parábola, né? O pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai buscar a ovelha perdida. Mas quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele bate na perna da ovelha com a vara, fere a perna da ovelha com a vara, para que ela não consiga caminhar, e aí ele carrega ela nos ombros. Olha o amor de Deus cuidando. Muitas vezes, quando nós passamos por alguma situação difícil, e até mesmo um pouquinho dolorosa, pode muitas vezes ser o pastor nos conduzindo de volta para o caminho, acordando, nos fazendo, sabe quando dá aquele chacoalhão? Acorda, meu filho, aonde você está? Quando o filho pródigo está longe de casa, de repente, ele cai em si, de repente. O que é isso? É um chacoalhão de Deus. Imagina aquele filho pródigo que é também a imagem da ovelha que se perde por aí. Aquele filho pródigo de repente olha em volta e pensa, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha como eu estou longe do meu pai. E volta. O bom pastor é aquele que nos conduz. Mas Jesus faz muito mais do que isso ainda. Jesus, como bom pastor, depois diz aqui, é a vontade do meu pai que eu dê a vida pelas ovelhas. Jesus dá a vida pelas ovelhas. E Jesus dá a vida para as ovelhas, se tornando o nosso alimento. Se já não tem lógica um pastor morrer por um animal, se já não tem lógica humana um ser humano que morre para salvar um animal, imagina o pastor que se torna o próprio alimento das ovelhas. É o que Jesus fez conosco. Nessa caminhada rumo ao céu, Jesus é o alimento das ovelhas, é o nosso alimento. Sua carne é uma verdadeira comida e o seu sangue é uma verdadeira bebida. E todas as vezes que comemos da carne e bebemos do sangue de Jesus, nós revigoramos as nossas forças para continuar buscando os verdes prados da eternidade. Cada Santa Missa que nós celebramos, eu estava rezando aqui agora durante a leitura, eu fiquei imaginando, eu quase que vi uma cena. Imagina que o pastor está levando aquela multidão de ovelhas, aquele rebanho imenso de ovelhas, por um lugar muito desértico, por um lugar muito seco. E aquelas ovelhas começam a ficar cansadas, aquelas ovelhas começam a ficar abatidas, com fome, com sede. E de repente ele encontra um oásis, uma grama verde, uma água fresca, e aquelas ovelhas comem daquela grama,
bebem daquela água e o pastor pode continuar conduzindo as ovelhas por aquele lugar seco, e de repente outro oásis, a ovelha come, bebe água para continuar caminhando. Esses oásis que o pastor vai encontrando no meio do caminho e as ovelhas vão se alimentando, é cada Santa Missa que nós participamos. Muitas vezes nós temos a alegria de participar diariamente da Santa Missa, mas em alguns casos, semanalmente da Santa Missa. Nós vamos passando a semana em meio a esse mundo seco, árido, sem amor, e nós vamos nos cansando, nós vamos ficando com fome, com sede, e de repente nós estamos aqui nesse oásis, onde o pastor nos alimenta, onde o pastor nos instrui, onde a sua palavra enche o nosso coração e a Eucaristia enche-nos de força, e nós continuamos caminhando mais um tempo nesse mundo, até chegarmos às pastagens definitivas, que é o céu. O pastor dá a vida pelas ovelhas. E uma outra característica do pastor, o pastor conhece as suas ovelhas. Cada uma das ovelhas ele conhece. Cada uma, pelo nome, a característica de cada uma. O pastor, quando andava no meio das ovelhas, ele já sabia qual era aquela que geralmente escapava. Aquela ali eu tenho que ficar de olho, porque aquela ali escapa fácil. Sempre tem. E Jesus conhece cada uma delas. E mais do que isso, as ovelhas também conhecem o seu pastor. E aqui é onde eu gostaria de nós atentarmos um pouquinho. A ovelha conhecia a voz do pastor. É impressionante, é muito bonito. Eu vi um vídeo uma vez, e lá naquele vídeo tinha um cercado, as ovelhas estavam longe assim do cercado, e as pessoas chamavam e gritavam, e as ovelhas continuavam pastando. De repente o pastor começava a falar com as ovelhas, elas vinham todas e paravam do lado do cercado. A ovelha conhece a voz do pastor. Nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor, que é Jesus. Reconhecer a voz do pastor em meio a tantos barulhos, em meio a tanta gritaria, em meio a tantas coisas. Reconhecer o pastor que está nos conduzindo. Há muitas vozes que querem nos seduzir, querem nos levar por outros caminhos, que nos afastam dos caminhos das pastagens e da água. Reconhecer a voz de Jesus. A voz de Jesus ecoa pelo mundo através da igreja. Através da igreja, dos mandamentos, da palavra de Deus que nós ouvimos. Nós hoje lemos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos e vimos como Pedro, em nome da igreja, prega e fala para todos. Ali eles reconhecem a voz do pastor, na pessoa de Pedro, na pessoa do nosso Papa Francisco hoje. Ali está a voz do pastor, e nós, ovelhas, precisamos ouvir e seguir, porque ali é um caminho seguro para nós encontrarmos as verdes pastagens. Uma última característica do pastor, que é única. Todos os tipos de animais, quando alguém vai conduzir, geralmente o animal vai na frente e a pessoa vai atrás, tocando os animais. Quando tem uma boiada, vai uma pessoa na frente tocando o berrante e os outros vêm atrás, tocando a boiada. O pastor não, o pastor vai na frente das ovelhas, chamando e falando com elas, e elas vão seguindo o pastor. Porque por todos os lugares onde a ovelha passa, o pastor passou primeiro. Por isso a ovelha passa sem medo, porque ela sabe que naquele caminho o pastor já passou e sabe que é seguro. Se ela passa perto de uma ribanceira, ela passa tranquila, porque ela sabe que o pastor passou ali em primeiro lugar. Jesus passou em primeiro lugar pelo caminho da cruz para nos mostrar a ressurreição. Sigamos o pastor, porque ele nos leva para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.